Olá pessoal, hoje vim trazer mais um vídeo para o nosso canal e o tema de hoje é como funciona a mente de Deus. Bora lá pro vídeo então? Hoje eu vim falar um pouquinho a respeito da mente de Deus. Se nós entendermos como funciona a mente de Deus, nós alcançamos vitória, né? Nós somos vencedores, porque entendemos, temos conhecimento, né? Sabedoria. O conhecimento é poder, né? Então, se nós não entendermos como funciona a mente de Deus, nós sempre nós vamos ficar devedores, né? Sempre devendo, porque nós não conseguimos crescer e ter uma evolução. Então, para nós entendermos como funciona, nós temos que prestar atenção no que foi dito por Deus, o que foi lançado por Deus e como Deus trabalha. E aí nós entendemos como Deus trabalha, vamos entender como funciona a mente de Deus. Então, para nós começarmos aqui, entender um pouquinho, nós vamos fazer leitura na Bíblia, né? Quem tem a sua Bíblia pode acompanhar, porque eu já falei que a Bíblia é um oceano de sabedoria, né? Um mar profundo, né? Que se a pessoa andar no rasinho não vai entender muita coisa, mas se mergulhar no profundo da Bíblia, vai tirar coisas boas, né? Informações muito boas que pode levar a pessoa a alcançar vitória, né? Porque a pessoa mergulha e tenta entender o conhecimento bíblico, né? Que não é pegar e ler um versículo ao pé da letra, né? Não ler o contexto, não ler o texto certinho e não entender. Aí, se você não entende como funciona a mente de Deus, não vai entender o projeto de Deus, porque a Bíblia é um projeto de Deus. É uma planta que Deus fez com uma construção. Então, todo mundo que vai construir uma casa faz um projeto, faz uma planta. E Deus fez assim. Ele criou um projeto, criou uma planta, e este projeto ele tem que ser executado na prática, conforme está escrito este projeto, né? Está feito ali, né? Tem as medidas, tem a altura, né? Tem a profundidade. Então, entendermos como funciona a mente de Deus é importante para nós não perecer, não sofrer, não ser condenado. Então, o que nos condena não é Deus que nos condena, mas sim a ignorância, né? A falta de entendimento. Isso nos leva ao prejuízo, porque se eu não tenho conhecimento, como eu posso pegar um carro e sair dirigindo na contramão? Eu vou bater o carro, vou ter prejuízo e vou arrumar confusão, né? Vou me envolver com a justiça, porque eu não tinha entendimento que aquilo ali era contramão. Então, conhecimento é poder. Se eu sei que aquela rua é contramão, eu não vou entrar ali. Eu tenho conhecimento, então eu sei como funcionam as regras, né, as leis. Então assim é com Deus. Deus, ele tem regras, tem leis. Deus tem um projeto. Deus nunca faz uma coisa assim à toa, né, no vento. Deus faz um projeto, tudo certinho. Ele é engenheiro, ele é arquiteto, ele escreve tudo certinho, as medidas, a profundidade, a altura, tudo que tem que ser feito. Então Deus, ele é especialista. É a maior consciência que existe. Então por isso que muitas pessoas não conseguem entender a Deus. Mas não se preocupe, né? Porque não é só você que não entende a Deus. A maioria não entende a Deus. Muitos não entendem a Deus. Não conseguem entender como funciona a mente de Deus, como Deus trabalha. E aí acaba metendo os pés pelas mãos, fazendo confusão, desviando-se no caminho da verdade, desviando-se do amor e da compaixão e fazendo lá não sabe o que com a sua vida, né? Criando dívidas e dívidas e dívidas
para pagar essa dívida. Então nós vamos ler capítulo 1 de João, do evangelista João. No capítulo 1, versículo 1 em diante, ele fala como é o princípio das coisas, como funcionam as regras de Deus. Então, diz assim o seguinte a palavra: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, né? E a palavra era Deus. Então já começou assim, né? Veja bem como funciona o projeto de Deus. Então, João, o evangelista, ele era um representante de Deus. Ele estava escrevendo algo inspirado pelo Espírito Santo, né? O Espírito de Deus inspirava o homem a escrever. Inspiração, né? Que, na verdade, Deus trabalha de um jeito que nós temos que entender como Deus trabalha. Se nós não entendermos a mente de Deus, não vamos entender como Deus trabalha. Aí muitas pessoas começam a duvidar das coisas, né? Começa a desacreditar porque era João que estava escrevendo e não era Deus. Não, mas como assim, né? Não era Deus que estava escrevendo a Bíblia, mas era João. Mas é que você não entendeu como Deus trabalha, porque Deus usou João para ser um representante dele. Então, entender a mente de Deus é o principal fundamento para nós crescer na graça e no conhecimento, nós ter evolução espiritual. Porque João estava escrevendo, mas quem estava manifestado em João era Deus. Então Deus se manifestou em João para ter uma inspiração, né, para escrever. Então no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então veja como funciona a mente de Deus. E ele estava no princípio com Deus e todas as coisas vieram a existir por meio dele. E sem ele, nem mesmo uma só coisa veio a existir. Nada pode existir sem Deus. Deus é o principal fundamento de tudo, né? É o princípio, né? E o que veio a existir por meio dele foi a vida. E a vida era a luz dos homens, e a luz estava brilhando na escuridão. Então, todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele, nem mesmo uma só coisa veio a existir. Então, para nós entendermos como funciona a mente de Deus, no princípio Deus estava, que era a palavra, né? A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne. Então, para nós entendermos, Deus, ele se fez carne, ele se fez, né? Então, se ele se fez e criou todas as coisas, nós temos que entender como funciona. Então, Deus, ele está num ofício, ele está numa missão. Ele começou um projeto de criação, de existência de todas as coisas, e ele também fez uma planta, um projeto para a humanidade. E aí nós vamos entender Deus, como funciona. E para nós compreender essas coisas, nós temos que fazer uma fusão com Deus. Nós temos que ter uma evolução, crescer e crescer para fundir-se com Deus. No momento que nós se fundimos com Deus, nós passamos a entender, opa, agora eu entendi como é que Deus trabalha. Aí a gente começa a ser observador, né? Começa a observar como Deus faz isso, como Deus faz aquilo, como é que Deus trabalha. Se nós não entendermos como funciona a mente de Deus, nós não vamos entender as regras. E se nós não entendermos as regras, nós vamos se dar mal. Porque nós vamos sofrer, vamos arrumar karma para nós, vamos se endividar e não vamos poder pagar a nossa dívida. Então,
Todo aquele que tem conhecimento das Escrituras, aquele que conhece a Bíblia Sagrada, e que tem outras informações também, né, vai entender essas coisas. Então, primeiro ponto, o que nós temos que observar? Vamos fazer uma metáfora, né? Usando Moisés. Para nós fazer essa metáfora, vamos usar Moisés. Então, o que aconteceu com Moisés naquele tempo? Entender aonde Deus está e quem Deus está sendo. Porque Deus se manifesta, já sabemos, né? No princípio era a palavra e a palavra se fez carne. Se manifestou, né? Manifestação de Deus. Então, se Deus se manifesta, nós temos que entender aonde Deus está e quem Deus está. Porque assim, se nós pegarmos Moisés como exemplo, Moisés ele não podia ser Deus, ele não era Deus. Mas Deus era Moisés. Para você entender, então Deus podia ser Moisés, né? Deus podia ser Moisés, mas Moisés não podia ser Deus, né? Moisés não podia dizer eu sou Deus, né? Ele não podia dizer isso. Mas Deus sim, o Criador, ele podia dizer eu sou Moisés. Então o que aconteceu? Como funciona a mente de Deus? Deus estava Moisés, né? Para você entender que ele estava Moisés. O que Deus disse? Vai no Egito e seja por Deus lá, né? Tu é Deus no Egito. Então Deus estava Moisés. Aonde Deus estava? Estava em Moisés. Então, manifestado em Moisés. Então Deus estava sendo Moisés. Então Deus tem todo um projeto, tem toda uma planta, e existe pessoas afobadas, né, apressadas, que querem saltar na frente de Deus, do projeto de Deus. Não querem respeitar as regras de Deus. Se nós saltarmos na frente e não entender como foi a vida de Moisés, nós não vamos entender nada, porque nós não vamos continuar no crescimento. Então, Deus ele trabalha dessa forma. Então, Deus estava em Moisés, ele era Moisés. Outro acontecimento para você entender. Quando o povo de Israel saiu do Egito, que Moisés libertou, durante a noite no deserto, tinha uma coluna de fogo que acompanhava o povo, né, que clareava o caminho para o povo caminhar, que iluminava, né, que era a coluna de fogo. E aí nós temos que entender como funciona a mente de Deus. Então Deus, onde estava Deus? Deus estava na coluna de fogo. Deus era a coluna de fogo. Mas para aí Deus não era Moisés? Ele estava Moisés, era Moisés, mas numa atuação, né? Num ofício, numa missão ele era Moisés. Então Deus estava Moisés. Mas não quer dizer que Deus ia continuar Moisés. Porque é como funciona o trabalho de Deus, é como Deus trabalha. Se nós não entendermos isso, não vamos entender nada. Mas daí a pessoa fica buscando Moisés. Não, porque Deus é Moisés. Não, Deus estava Moisés. Estava. Momento, tem que entender onde Deus está, qual o momento aonde Deus está operando. Então você vai entender onde Deus está pelas suas obras, pela sua operação. Então Deus estava Moisés porque estava operando em Moisés. Deus estava na coluna de fogo porque estava guiando o caminho do povo. Então Deus não estava mais Moisés, mas estava a coluna de fogo. Então Deus, ele se manifesta. Ele se multiplica em milhares e continua sendo Deus no seu lugar santo. Então, partículas de Deus, manifestações de Deus, fractais de Deus, mas ele continua sendo o mesmo Deus. Não enfraquece, não diminui, porque ele é Deus. É o princípio. Então, aí para você entender como funciona a regra de Deus, então por isso que você não pode se apressar, você não pode saltar na frente de Deus e meter os pés pelas mãos. Ah, mas eu não vou entender a lei de Moisés, eu não vou entender como funcionava Moisés.
Mas não é a questão Moisés, a questão é Deus. Você não tem que entender Moisés, tem que entender Deus que estava em Moisés. Se você compreendeu que Deus, hoje Deus está em Moisés. Então Deus, aonde Deus está operando? Em Moisés. Então tem que seguir-se a lei de Moisés. Mas Deus, ele é rico em misericórdia, rico em compaixão, que ele fez um projeto e se manifestou. Com este projeto, ele usou os profetas, ele usou o conhecimento, né, de todos aqueles líderes espirituais, né? Ele usou o conhecimento de todas aquelas pessoas espirituais para trazer o conhecimento deste projeto. Então, o que aconteceu? Deus já tinha esse projeto de usar Moisés, de ser a coluna de fogo. Aí você entende que Deus, ele não é uma coisa só. Não pode ser classificado, Deus é assim. Deus é desse jeito e não muda, né? Não tem como... Não, Deus, ele se manifesta. Ele é imutável na sua onipotência, né? No caso, por exemplo, assim, no todo, no indivíduo, no individual, né? No indivíduo de Deus, ele é imutável. Ele não muda. Mas, na manifestação, Deus, ele se divide em partículas. Ele se manifesta em milhões de partículas em tudo e em todos. E continua na sua individualidade sendo a fonte da criação. Pai e mãe da criação, né? Nós sabemos que Deus é pai e é mãe da criação. Então ele continua sendo fonte, mas ele na sua manifestação, ele é o que ele quiser ser. Ele pode ser qualquer um que ele quiser ser. Deus pode. Então, nós temos que entender essa regra, que existe uma hierarquia de comando. E a hierarquia de comando não parte de baixo para cima, parte de cima para baixo. Então, primeiro começa em Deus, a ordem vem de cima. Não começa a ordem do homem para cima, né? O homem não pode começar essa ordem daqui para cima, mas Deus sim, de cima para baixo começa a ordem, uma hierarquia que comanda, né? Uma hierarquia de comando de Deus. Então, Deus, ele é todas as coisas, ele é tudo, ele se manifesta em tudo e continua sendo Deus absoluto, né? Então, se eu disser assim, eu sou Deus, eu estou dizendo metafórico, né? Tem que entender o que eu estou falando, né? Se eu disser eu sou Deus, eu estou dizendo eu sou Deus em partícula, em manifestação, porque eu faço parte de Deus. Porque eu estou em Deus, eu sou membro do corpo de Deus, por isso eu estou dizendo eu sou Deus, mas é metafórico, isso é, né, não no absoluto, né? Deus, ele é Deus absoluto, né? No absoluto, fonte da criação. Então, como funciona a mente de Deus? Então, Deus, ele traçou esse plano, esse projeto, e nós vamos entender Colossenses, livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13 em diante, nós vamos entender o conhecimento profundo que tem as Escrituras. E por que nós não podemos desclassificar as coisas de Deus, fugir do plano de Deus, porque Deus tem um projeto. Então, o prédio tem que ser construído conforme o projeto. Então, enquanto não acabar o prédio, não pode rasgar o projeto, não pode desclassificar esse projeto. Tem que pegar o projeto e acompanhar. Vamos ver como é que está o projeto aqui para ver se o prédio está sendo de acordo com o projeto. Então, é isso que Deus quer que nós entendemos. Entender a mente de Deus, como funciona. Aí, no versículo 13... começa dizendo assim a palavra: Ele nos livrou da autoridade da escuridão e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, por meio de quem temos o nosso livramento, por resgate, o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primogênito de toda a criação. Pois por meio dele foi criada todas as coisas, nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, que seja trono, quer domínio,
quer governo, quer autoridades, todas as outras coisas foram criadas por meio dele e para ele. Então, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, se nós pegarmos o que aconteceu, como Deus trabalha, Deus enviou alguém para me salvar? Deus enviou um Salvador? O que aconteceu? Como é que Deus trabalha? Não, o que aconteceu? Deus se fez, né? Diz lá no princípio, Deus, a palavra estava com Deus e a palavra se fez. Então, Deus se fez ele mesmo, né? Ele mesmo veio, se manifestou. Então, aí nós temos que entender onde Deus estava. Quem Deus estava sendo? Se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus estava sendo homem representado na terra. Porque ele se fez carne para representar a si mesmo. Deus manifestado na carne. Então, entendendo como Deus trabalha, nós guardamos os seus mandamentos, seguimos o caminho da verdade, né? Crescemos no amor e na graça. Porque por meio dele foram criadas todas as coisas, e veio o livramento e nos deu o perdão. Por meio de quem Deus enviou outro, não é outro, é o mesmo Deus que está falando nas Escrituras. Por isso que nós não devemos confundir o projeto de Deus que ele tem para a humanidade. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. E no versículo 17 diz mais: e também ele já existia antes de todas as coisas, e por meio dele todas as outras coisas vieram a existir. E ele é a cabeça do corpo, que é a congregação. Então, aqui funciona a mente de Deus, funciona o projeto que Deus criou, porque Deus, ele já era antes de todas as coisas. Não está falando de outra pessoa aqui. Não importa o nome que Deus recebeu quando ele nasceu, que ele se fez carne, que ele encarnou-se no homem. Não importa aquele nome que ele recebeu lá, o nome de registro, né, de nascimento. Lá ele recebeu o nome de Yeshua, né, filho de José e Maria. Mas ali é onde Deus estava manifestado. Onde Deus era. Quem Deus era? Deus estava, né? Deus estava, Yeshua, estava sendo homem, carne, porque ele veio fazer essa missão conforme o seu projeto que ele lançou desde o princípio. Então ele se fez carne e habitou entre nós, e ele é o cabeça do corpo, que é a congregação. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para tornar aquele que é primeiro em todas as coisas, porque Deus se agradou de fazer morar nele toda a plenitude e por meio dele conciliar-se todas as coisas consigo mesmo. Então veja que não, se você não pode separar as coisas, né? Você não pode ser separatista, né? Você não pode separar Deus da sua manifestação. É a mesma coisa. É Deus manifestado. Você tem que entender como funciona a mente de Deus. É Deus no seu lugar santo, fonte da criação, pai e mãe de todas as coisas, mas ele é Deus manifestado também em partícula. Ele é Deus em fractal. Então, Deus está. Então, vamos fazer uma metáfora para nós entendermos como funciona Deus. Vamos dizer que Deus resolveu ser eu, né? Para você entender. Deus resolveu ser eu. Ser irmão Jorge. Vamos dizer assim, uma metáfora, né? Deus, ele resolveu você o Jorge, né? Então, Deus se manifesta em partícula, porque em plenitude Deus não pode, porque a luz de Deus é muito grande e, né, explodiria, né? Não suportaria, o homem não teria capacidade para isso. Mas como Deus se prepara,
Ele baixa a sua frequência, ele se manifesta em partícula. Então, ele passa a ser o irmão Jorge. É uma metáfora que nós estamos fazendo. Então, aí que você tem que entrar com entendimento. Aonde Deus está? Está em Jorge. Né? Aonde Deus está operando? Através do instrumento lá que ele está manifestado. Então, isso tem que ser respeitado, gente. Não pode ser ignorado essas coisas de Deus, quando Deus se manifesta. Então, ele se manifestou através da carne para nos trazer o perdão e a reconciliação consigo mesmo. Então, ele reconciliou-se consigo mesmo. Não era outro que estava ali. Era o próprio Deus que estava nos reconciliando consigo mesmo. Então, como é que Deus trabalha? Eu sou Deus aqui, mas eu me manifesto e sou advogado lá. Então, entendeu como é que Deus trabalha? Então, Deus é advogado, Deus é juiz, Deus é promotor, Deus é professor, Deus é cientista, Deus é o pregador, Deus é o músico, poeta. Então, lembra-se, manifestações de Deus. Respeitar como Deus trabalha. Então, ele veio para nos reconciliar consigo mesmo, com ele mesmo. A palavra, não é? Que a palavra é o princípio lá, que estava no princípio, é o verbo. A palavra é o verbo e o verbo é o logos, né? Sabemos que o logos de fogo é o mesmo verbo, né? Então, que é Deus. Entendendo essas coisas, de fato, a vocês, os que antes estavam apartados de Deus e eram inimigo dele, porque fixavam a mente em obras má. Então veja aqui, ó, o entendimento que a palavra de Deus nos traz. Se nós compreendemos o nosso Pai, como funcionam as regras de Deus, nós vamos se dar bem. Nós vamos ter crescimento, vamos ter vida eterna. Vamos ter riqueza, saúde infinita. Porque nós entendemos, não entramos na contramão. Mas agora tem pessoas que se apressaram, que correram na frente de Deus. Esse projeto não foi concluído, gente. Esse projeto do princípio lá que Deus se fez carne e habitou entre nós continua. Porque é uma missão que Deus tem que concluir ainda. Não foi concluído. Então tem que ser respeitado esse projeto. Aonde Deus está? Ele está na manifestação que ele veio reconciliar-se consigo mesmo. Então, de fato, vocês, os que antes estavam apartados de Deus e eram inimigo dele, porque fixavam a sua mente em obras más. Ele agora reconciliou-se consigo por meio do corpo carnal daquele que morreu a fim de representá-lo perante si mesmo, santo e sem defeito, e livre de qualquer acusação. Então, a obra de Deus, a manifestação do Filho, que muitos entendem como o Filho de Deus, né? Deus se fez carne, se manifestou, essa obra continua, gente. Essa obra não terminou. Porque essa obra, ela é uma obra de reconciliação, de redenção, que nos trouxe de volta à presença de Deus, porque nós estávamos, né, com a nossa mente fixada em obras má, em obras perversas, né, na ignorância. Então nós não praticávamos o amor, não praticávamos o bem, e nós estávamos inimigo de Deus. E este projeto continua, Deus não mudou. Então Deus não saltou para outra manifestação. Então a manifestação de Deus foi em Moisés, não é mais. Moisés sim. Moisés foi a manifestação de Deus e passou. Mas depois Deus se manifestou de outras formas em outros profetas, Elias, né, Eliseu, tantos outros que Deus se manifestou. João Batista foi uma manifestação também. E depois Deus se manifestou no seu Filho, né, que se fez carne, que é o mesmo Deus que se fez e que ganhou o nome de Yeshua lá no país que ele nasceu, né, nasceu em Nazaré, né, no caso, e ganhou o nome de Yeshua, mas esse é um nome de registro, né, um título que ele conquistou, mas ele continua sendo Deus, ele não deixou de ser Deus porque
encarnou-se, fez filho, se fez carne, para nos reconciliar consigo mesmo. Então, Deus, ele faz esses dois ofícios, ele faz esses dois trabalhos. Então, mas como que Deus é Deus no seu lugar santo e é Deus e é filho na terra? Como que Deus ele é mediador dele mesmo? É por causa da manifestação de Deus. Então, se você não entender como funciona a mente de Deus, você não vai entender a Deus. Porque Deus ele é tanto mediador, porque ele ocupa o cargo de mediador e é juiz. Ele está no cargo de juiz, porque é um ofício, esse é um cargo. Então ele é juiz no seu lugar santo e é mediador no Filho, advogado. E ele é consolador na manifestação do Espírito. Então, se você não entender essas regras como funciona, você vai entrar na contramão e vai meter os pés pelas mãos e vai perder a sua salvação. Você não vai conseguir alcançar a evolução e o paraíso. Então, isso vai se cumprir, amados. Eu quero que vocês entendam que as coisas de Deus são santas. Coisas de Deus é santa, é verdadeiras, é fiéis. Então, se você pegar a Bíblia, leia com cuidado, mergulhe profundamente, leia o versículo, leia o texto, leia o contexto, pesquise, vê o que quer dizer aquela palavra. Por que que Deus trabalha dessa forma? Deus, ele é Deus no seu lugar santo, mas Deus é Filho na redenção. Mas Deus é Espírito na consolação. Mas Deus é irmão Jorge na pregação. É isso que você tem que entender, como Deus trabalha. Então, se Deus ele pode ser, então ele é irmão Jorge na pregação. Ele está sendo Jorge na pregação, porque está trazendo conhecimento. Então é Deus manifestado. Então Deus está sendo filho ainda na redenção, porque não passou. Você tem que entender que a redenção no Filho ainda continua, porque essa redenção veio reconciliar-se consigo mesmo, nos tirando da escuridão e do pecado, e tornando-se nós amigos de Deus novamente. Então nós temos que conhecer as regras de Deus, conhecer como funciona o universo. Então, isso vai terminar, sabe quando? Quando acontecer o arrebatamento, gente. Se você entender a Bíblia, você perfeitamente será bem-sucedido, bem-aventurado, porque você entende as coisas de Deus. Você não é um louco, né? Que sai fazendo as coisas loucamente, de qualquer maneira. Então você tem que entender, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Isso é uma manifestação de Deus. Então essa manifestação continua até ao arrebatamento da congregação, que diz aqui no Colossenses, que fala que ele é o cabeça do corpo. E qual é o corpo? O corpo é os escolhidos. É os iluminados, que são o corpo, que forma o corpo de Deus, né? O corpo do Filho, que é Deus manifestado no Filho. E tanto sendo assim, Deus é o cabeça desse corpo e nós somos o corpo de Deus. Então, Deus é o cabeça, nós somos o corpo. Estamos dentro dele, fizemos parte dele, somos partícula de Deus. Mas nós não podemos dizer eu sou Deus, porque Deus é o absoluto, né? A fonte. Então ele pode ser nós. Então Deus ele se manifesta e pode ser você, pode ser eu, pode ser Cristo, pode ser Ilion Brana, pode ser Moisés, pode ser Paulo, né? Pode ser Martinho Lutero. Então ele pode ser qualquer um que ele quiser ser, Deus pode. Porque Deus se manifesta em partícula. Porque antes de todas as coisas, o Filho já existia. Porque o Filho era a palavra de Deus. E a palavra de Deus criou o nosso universo. Criou todas as coisas. Tudo que existe, ele criou. Então ele se fez, ele é e continuará sendo até ao fim deste projeto. Então quando termina esse projeto de Deus? Termina quando Deus arrebatar o corpo, né, que é a igreja, ou seja, os espiritualistas, os escolhidos, né, aqueles que estão em comunhão com o Pai. Arrebatamento, que pode ser tanto uma frequência como no literal. Então isso aí pertence ao Pai concluir esse ministério, né, porque é um ministério de Deus, do próprio Deus, que ele está fazendo. Então, começou-se na palavra, Deus se fez carne, habitou entre nós e nos reconciliou consigo mesmo, trouxe a reconciliação.
trouxe nós acesso ao Pai de volta, porque nós estávamos inimigos de Deus pelas nossas obras, né? Aí nós começamos a praticar o que é bom e viver no amor de Deus e voltamos a ser amigo de Deus pela sua obra, pela própria obra de Deus. Então, ele reconciliou-se com nós, ele reconciliou nós consigo mesmo. Então, ele reconciliou todas as coisas na terra como as coisas no céu, por meio do sangue que ele derramou na estaca. Então, quem que derramou sangue na estaca? Foi Deus, né? Porque Deus, ele fez-se carne. Então, mas Deus tinha sangue? Tinha, porque ele se fez carne, né? Ele se fez homem. Então, ele tinha sangue, então através desse sangue, ele derramou na estaca. E nós, que estávamos afastados, ele reconciliou-se consigo mesmo. Então, claro que na verdade, e agora reconciliou-se consigo por meio do corpo carnal, daquele que morreu a fim de representar perante si mesmo, santo, sem defeito e livre de qualquer acusação. Mas aí tem uma palavra que Deus chama atenção, que diz o versículo 23, claro, desde que você continue na fé. Então, você tem que continuar em Deus. Você não pode desacreditar na obra de Deus, na obra do Filho, porque foi o próprio Deus que se fez carne. Então, Deus está onde? Deus está no Filho. Está na redenção ainda. Então, Deus está trabalhando aonde Deus está? Está Filho. Redenção. Reconciliação. Porque isso vai acabar, esse projeto de Deus, essa missão, vai dar o prédio por acabamento, né? Pronto, no arrebatamento. Então, quando acontecer o arrebatamento, aí acontecerá a ressurreição dos mortos e a transformação, e os que estão vivos, né? Os que ficarem vivos, né? Que se nós ficarmos vivos até lá, serão transformados e arrebatados. Aí conclui-se o ministério, Deus se fez carne. Aí conclui. Aí não tem mais etapa para concluir. Aí Deus vai se manifestar de outra forma, de outra maneira, porque Deus se manifesta, entendeu? Então, como funciona a mente de Deus? Se você não entender como funciona a mente de Deus, não adianta nada você ser religioso, não adianta nada você ser crente. Você tem que ser uma boa pessoa de coração e entender a mente de Deus. Eu não posso entrar na contramão. Então, se eu não acredito na obra do Filho de Deus, eu achar que tudo está consumado, que não vai acontecer o acabamento do prédio de Deus, porque Deus, ele fez um projeto, ele tem uma construção, e isso tem que Deus dar o acabamento, não é nós. Então, esse acabamento se dará na vinda gloriosa da manifestação do Filho. Então, que é o próprio Deus que se fez carne. Então, entende como funciona Deus. Então, Deus, ele é Filho no arrebatamento da igreja, ou dos escolhidos, né? Seja como for, que coloque a palavra, né? Ele é Deus no Filho, no arrebatamento, na transformação dos corpos e na vida eterna. Então, isso acabará esse projeto da reconciliação no arrebatamento e na transformação dos corpos. Então, quando isso for concluído, a etapa final que Deus trouxe da manifestação do Verbo, que muitos não entenderam, que pessoas pensam assim que eu não preciso do Filho, eu não preciso da redenção, eu não preciso do Cristo cósmico, né? Mas na verdade precisa, porque Deus está. Você não tá entendendo onde é que Deus está. Deus está, Filho. Nesse momento, Deus ainda está Filho. Ele continuou Filho porque ele se fez. Ele fez o projeto na carne, crucificação, morte de cruz, reconciliação, e continua no projeto Filho sancionado, glorificado, mas tem uma etapa para ser cumprida ainda, que é concluir a fase da reconciliação, que é fazer o arrebatamento e a transformação dos corpos. Aí será
o final do projeto, Deus se fez carne, né? Aí termina-se uma etapa, começa-se outra etapa. Então, aí começa-se a festa das bodas do Cordeiro. Então aí começa a festa do casamento. Para continuar outra etapa, que é a descida da cidade celestial para a terra. Isso aí nós vamos abordar em outro tema, né, que é bastante grande, né, é bastante profundo. É a manifestação, né, do filho e da esposa, né, porque será um casamento que acontecerá um casamento do corpo, que é a congregação, com o filho, né? E esse tem um processo das bodas, né? A festa do noivado, do casamento, e também depois a outra etapa que será a cidade celestial e o reinado, né, de Deus ainda continuará filho, né? Continuará sendo cordeiro. Então, por isso que nós temos que entender aonde Deus está. Deus está sendo quem e o que Deus está operando. Então, neste projeto de reconciliação, Deus está trabalhando na redenção, a reconciliação, no perdão. Está dando crédito para nós. Nós estamos recebendo de Deus crédito. E para nós fazer com que Deus se agrade de nós, nós temos que trabalhar no amor de Deus para acreditar diante de Deus o nosso trabalho, né? A nossa fé, a nossa esperança, o nosso cuidar, o nosso crescimento, a nossa evolução. Então, nada funciona sem Deus. Tem que entender que Deus é o fundamento de todas as coisas e Deus, ele é todas as coisas. Mesmo que se nós entendermos que Deus, na sua fonte criadora, ele teve que se preparar durante 1000 anos, né? Durante 1000 anos, Deus teve que se preparar para poder descer e encarnar como homem. Porque a sua luz, a sua glória era muito forte, muito grande. Ele teve que baixar a sua frequência, trabalhar a sua frequência, para poder encarnar-se na carne. Então veja que o trabalho de Deus o projeto de Deus. Muitas pessoas pensam, mas é vagaroso, demora demais. Mas demora, porque é um projeto a longo prazo, dura milênios, né? Porque para se preparar para vir como filho, ele teve que se preparar 1000 anos, né? Já pensou? Para baixar a sua frequência, ajeitar, diminuir a luz, porque senão o mundo não suportaria. Então, foi visto a sua glória, né? Que ele era a luz dos homens, né? Ele se fez, ele era a luz, e a luz iluminou a escuridão. Mesmo Deus tendo baixado a sua frequência, então ele é Deus em todas as coisas. Então você tem que entender como funciona a mente de Deus. Então, Deus era Moisés, não é mais. Deus é Filho. Continua porque continua a redenção. Não terminou esse processo da redenção. Então você tem que entender, você precisa seguir esses caminhos, seguir essas regras, seguir esse mandamento. Então você precisa do Filho, da redenção, precisa da manifestação do Cristo. Então, você depende disso, porque é uma manifestação de Deus como mediador, como advogado. Então, ele está fazendo tudo para nos reconciliar com ele. Mas se nós entendermos, e nós queremos, né? Se nós querer reconciliar-se com ele, e seguir, né? Nós temos que seguir no caminho da fé e da esperança. Então não podemos deixar, já aconteceu tudo, não vai acontecer mais nada. Deus já não está mais no Filho, já está lá no outro. Não adianta você querer colocar dessa maneira. E tem pessoas que pensam que, não, eu sou a manifestação de Cristo, eu sou. Não é, porque a manifestação de Cristo é Deus. Tem que entender isso.
Deus continua sendo a manifestação de Cristo. Então, biblicamente, gente, tem que respeitar o projeto. Tem que respeitar as escrituras, porque ela funciona assim. Deus trabalha dessa maneira, trabalha desse jeito, então não pode Deus tirar do filho e colocar no outro. Agora não tem. O que Deus pode fazer é se manifestar em partícula em cada um de nós para fazer o trabalho, fazer a obra de ajudar o próximo, de trazer o conhecimento, pregar o amor, a caridade, a preparação para o dia que está preparado, glorioso do Senhor, que é a transformação dos corpos e a ressurreição dos mortos. Aí fecha-se uma etapa, continua-se outra etapa no Filho. Né? Na redenção, fecha, continua-se na vida eterna. Continua-se uma segunda fase no paraíso. Então, entender as coisas de Deus é muito profundo. Mas se você não entender, você vai entrar na contramão e vai ter problemas, né? Você vai arrumar encrenca com a justiça, né? E Jesus, ele falou uma frase que disse assim: se você está devendo e caiu na mão do seu adversário e será levado na justiça, e você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Então, se nós estiver devendo para o universo, nós vamos ter que pagar essa dívida. Mas se nós tiver crédito com o universo, nós vamos ser abençoados, ser recompensados, porque nós temos crédito. Então, você tem que acreditar diante de Deus, fazer o bem. Como é que você faz isso? Fazendo bem ao próximo, você acredita diante de Deus. Então, você tem crédito, você tem saldo diante de Deus. Então, por isso que tem uma palavra que diz que todas as orações dos santos são levadas e depositadas numa taça de ouro nos céus. E essa taça de ouro vai juntando as minhas orações, as tuas orações e as orações de todos os santos. E quando essa taça enche, Deus derrama sobre a nossa cabeça de bênção. Aí vem em recompensa de bênção. Então, entender como funciona a mente de Deus, você tem a vida eterna, você tem o paraíso, você tem a nova terra. Você está sendo uma partícula de Deus, você está sendo membro do corpo de Deus. Deus está sendo você, porque Deus trabalha através de nós. Então, Deus está sendo, né? Deus está sendo. Não é que Deus vai continuar sendo, né, aquela pessoa, mas Ele está sendo no momento. Então, você tem que entender o momento que Deus está sendo, aonde Deus está sendo e quem Deus está sendo. Porque assim funciona a mente de Deus. E se você não entender essas coisas, você não entende como funciona o ministério de Deus. Você não pode trabalhar na obra de Deus. E aí você vai fazer coisa errada, você vai destruir em vez de construir. Então você tem que trabalhar dizendo para as pessoas que Deus ele está trabalhando na redenção. É o próprio Deus que está ainda trabalhando nesse projeto, porque é um projeto de longo prazo, que continua, né, até a transformação dos corpos, né? Porque se não for transformados os corpos, como vai encerrar essa etapa? Então você tem que entender que você precisa do Cristo. Você precisa da manifestação do Filho até que seja o arrebatamento. Então não pode vir outro dizer que eu sou o Cristo. Não, porque Deus é o Cristo. Então, entendeu? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que Deus diz. Quem não tem entendimento vai perecer. Então é questão de conhecer, de entendimento, gente. Pessoal, é questão de conhecer, de entendimento. Não é você ser eloquente, ser um pregador, de fazer gesto e movimento. Não quer dizer nada. Mas eu sou crente, eu vou na igreja todo dia. Não quer dizer nada. Se você não é uma boa pessoa, você não desceu ao coração o entendimento, não entendeu como funciona a mente de Deus, você está perdendo o seu tempo e não está conseguindo a evolução. Você tem que primeiro entender como funciona Deus. Então, para aí, eu entendi que Deus funciona assim. Deus ele é Pai na criação. Deus é Filho na redenção. Deus é Espírito Santo na consolação. Deus é irmão Jorge na pregação. Entendeu? Se você entender essas coisas, você entende a mente de Deus. E aí você será bem-aventurado, porque conhecerão a Deus. Né? Preste atenção na palavra de Deus. Busque o conhecimento.
Busca agradecer a Deus. Peça a Deus sabedoria, que Ele dará sabedoria. Então, nunca nós podemos meter os pés pelas mãos e fazer confusão da palavra de Deus. Não. Daí você pega um versículo e diz, mas a Bíblia é coisa do passado. A Bíblia está falando de outra coisa. É que você não entendeu como funciona a Bíblia, como funciona a mente de Deus. A Bíblia é um projeto. Você tem que ler como funciona o projeto. Então, se você entender esse projeto, você entende como Deus opera e aonde Deus está operando e quem Deus está sendo. Então, na mensagem, Deus está sendo o pregador. Na profecia, Deus está sendo o profeta. No Espírito, Deus está sendo o Consolador. No Filho, Deus está sendo a redenção. No Pai, Deus está sendo a criação. Então, entender como Deus funciona, gente, até quando ficará cego espiritualmente, até quando não vai ter ouvido de ouvir e mente de entender. Você tem que ter a consciência de Deus. Você tem que se fundir com Deus. Você não pode separar Deus das coisas. Tem que fazer uma fusão, não é Deus e fulano, Deus e ciclano, não, Deus e Deus, é Deus e Ele mesmo, porque Ele reconciliou-se consigo mesmo. Então não é Deus e outro, é Deus e Ele mesmo no Filho, é Deus e Ele mesmo no Espírito, é Deus e Ele mesmo no pregador. Entender como funciona as coisas de Deus evita o sofrimento da humanidade, evita a doença, evita a fome, evita o sacrifício, evita de vir de novo, novamente, nascer de novo, como disse o Cristo lá para Nicodemos. Você tem que nascer de novo porque você está devendo. Você não entendeu, você não pode entrar no reino de Deus, porque você não entende a mente de Deus. Será, gente, até quando Deus vai alertar dessas coisas se nós não vamos entender? Até quando ficará dormindo? Até quando ficará como morto sem entender as coisas de Deus? Oxalá que Deus nos esclareça a nossa mente, a nossa consciência, o nosso coração, o nosso proceder, o nosso caminhar. Porque se nós pensarmos como Deus pensa, nós somos co-criadores com Deus. A inteligência é poder, o conhecimento é poder, a sabedoria é poder, mas a ignorância é fracasso. A ignorância é morte, é doença, é fome, é destruição, é guerra. Sem Deus, nada se fez. E tudo que se fez foi para Ele. Todas as coisas é para um propósito maior. Mas se você ainda não tem Deus na sua vida, você não decidiu por aceitar esse caminho de Deus, o momento é agora que Deus está dando um despertar, um avivamento para a espiritualidade, para que muitos entrem ao caminho do arrependimento e deixem a ignorância para trás e começem a praticar a sabedoria, a crescer no conhecimento, a aceitar a ciência de Deus, para que tenha vida e vida com abundância. Então, é uma questão de entender. Se você entende, não sofre. Se você não entende, sofre. Porque não é Deus que dá o sofrimento. Entendeu como Deus trabalha? Não é Deus que dá o sofrimento. É você que cria o karma, você cria o sofrimento. Porque não entende as coisas de Deus. Então, se você não entendeu que Deus estava Moisés naquela época, que Deus estava Elias, que Deus estava Paulo, que Deus estava Pedro, que Deus estava Cristo, e que ainda está Cristo, porque ainda é a dispensação da graça, ainda não fechou-se. Enquanto não fechar a dispensação, Deus continua Cristo. Não tem como mudar isso, é regra de Deus, é regra do universo, é o projeto que Deus criou para a humanidade. Mas muitos não entenderam a Deus até hoje. Mas não fique preocupado. Tem muita oportunidade para Deus trazer conhecimento, mensagem, mensageiro, pregadores, evangelistas, espiritualistas, profetas e o próprio Filho, né, manifestado em nós, o Cristo em nós, está trazendo conhecimento através do Espírito. A mensagem está sendo Espírito e vida, conhecimento e poder, vida eterna, saúde perfeita. Então, como funciona a mente de Deus? Você não pode limitar
Deus. Então você não pode dizer assim, Deus tem que ser somente religioso e Deus não pode ser médico. Aí você está limitando a Deus. Você não está entendendo como funciona a mente de Deus, como Deus trabalha. Então Deus pode ser o pregador. Ele pode, não tem nada errado com isso. Mas Deus pode ser o médico também. Deus pode ser o professor. Deus pode ser o cientista. Pode ser o arquiteto, pode ser o engenheiro, pode ser o filho, pode ser o pai, pode ser o consolador, pode ser o pregador. Então, entendeu como funciona a mente de Deus? A gente trouxe esse conhecimento hoje, inspirado pelo Espírito, dando uma pincelada no conhecimento de como funciona a mente de Deus para que você entenda. Né? Isso aí nós vamos aprofundando conforme Deus vai trazendo aquilo que nós podemos passar, que tem coisa ainda que não é permitido por Deus para nós passar para você ainda, mas aquilo que é permitido que nós possamos trazer, nós vamos trazendo, dando uma pincelada como é que funciona, né, a mente, como é que funciona a consciência de Deus, como é que Deus trabalha. Então para que você entenda de uma vez por todas, Deus, ele é o carpinteiro, Deus é o pedreiro, Deus é o músico, Deus é o pintor, Deus é o médico, Deus é o cientista, Deus é o pai, Deus é a mãe, Deus é o filho, Deus é o espírito, Deus é o mensageiro. Que a graça de Deus possa estar conosco. Então, fica essa palavra no seu coração para que você entenda. Ele veio reconciliar-se consigo mesmo. Deus, ele veio reconciliar-se consigo mesmo, não com outro. Entende como funciona a obra de Deus? Você não comete pecado, você não comete infração. Então, fica com essa palavra no teu coração e busca o conhecimento. Busca o crescimento em Deus. Não diga que a Bíblia é um livro ultrapassado. Vai ler, vai entender, lê o contexto, lê o texto ali certinho. Não tem conhecimento, busca conhecimento. Porque nem todos nós sabemos todo o conhecimento ainda. Estamos crescendo, estamos aprendendo, estamos na evolução. Então, Deus está te dando uma oportunidade de você aceitar a vida eterna e não sofrer. De aceitar a transformação dos corpos e não perecer. De aceitar o Consolador e não ter fome na sua vida. Porque bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Aquele que se interessa pela palavra, aquele que ouve a palavra, aquele que pratica a palavra. Então, Deus tu tem que praticar. Não adianta você só seguir a Deus, ser crente em Deus. Não, você tem que praticar. Praticar Deus na sua vida. Praticar o amor de Deus, a luz de Deus, fundir-se com Deus, ter a mente de Deus, ter a consciência de Deus, ver como Deus trabalha. Aí você estará bem-aventurado. Então, que a graça de Deus esteja convosco e que o Cristo, planetário, abençoe cada um de nós, que cada dia de nossa vida nós vamos entender mais e mais esta palavra. Amém.